Sejam bem-vindos a mais um episódio do ePeopleCast, esse canal que é voltado para contar as histórias dos nossos colaboradores. Aqui você vai ter acesso a tudo que rola dentro do nosso grupo de negócio, que é repleto de histórias transformadoras e a gente decidiu que isso não poderia ficar somente dentro de quatro paredes aqui na Inove Consult, na Inconsoluções. Então, no ePeopleCast você vai encontrar histórias que podem e vão, de fato, transformar a sua vida. Se você já é colaborador, você tem o prazer, de já fazer parte do nosso grupo. Se você ainda não é, aqui dentro desse canal você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre a forma de trabalhar da Inove Consult, da Inconsoluções e também de toda a cultura que nós já construímos até aqui. E hoje nós temos um convidado especial que é o Aderson Souza. Aderson, seja bem-vindo. Obrigado, Alex, pelo convite. Ao ePeopleCast. Cara, agradeço a oportunidade. Nós vamos ter a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho mais da história do Aderson. E para começar, eu creio que mais do que nunca a gente precisa conhecer um pouquinho quem é o Aderson Souza. Sim, muito bem. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Eu sou Aderson Souza, né, gente? Atualmente eu tenho 46 anos, sou formado em Direito, estou na área comercial há mais de 17 anos, rodando mais de 10 cidades em todo o território nacional. Sou casado com a Camila, tenho duas lindas filhas, meu tesouro, né? E hoje eu toco aqui, junto com o Vinícius, contigo também, a operação aqui da Inconsoluções, né? Estamos aqui, esse desafio de levar o consórcio, né? Suspeito eu falar, né, meu amigo? O consórcio, para mim, é um excelente produto, uma forma de aquisição inteligente para compra de patrimônio, alavancagem patrimonial, e estamos aí. É isso. Pessoal, para quem não conhece a história do Aderson, ele é simplesmente quase uma relíquia nossa do consórcio, né? Ele tem 17 anos de operação em consórcio e ele vai poder contar um pouquinho mais como foi essa experiência e como está sendo essa experiência aqui na Inconsoluções, né, Aderson? Mas me fala um pouquinho sobre essa trajetória, né? Como é que você conheceu a Inco? Enfim, de onde surgiu a oportunidade de fazer parte do nosso grupo de negócio? Engraçado, né, Erickson? Como é que o mundo dá a volta, né, pessoal? Para quem não sabe, a Camila foi uma das primeiras vendedoras, junto contigo, com o Vinícius, né? E nessas minhas andanças, acabou que eu tive que voltar para Uberlândia e vivi um momento, assim, sem oportunidade. Parece que foi Deus. Falei, cara, vou bater um papo com o Vinícius, né? Consegui uma agenda com ele. E aí, coincidentemente, ele estava naquele momento também de conhecimento do consórcio. Ele tinha feito a operação e tal, enfim. E aí eu contei um pouquinho da minha trajetória, né, e deu essa energia. Por que não juntar, né? E aí a gente começou esse projeto aqui da Inconsoluções. Graças a Deus a gente está fazendo um trabalho bem interessante, né? E está fluindo. Em suma, foi isso. Ótimo. São quase 2 anos, né, de Inconsoluções. E o Aderson, ele chegou até a Inove Consult com a oportunidade de se tornar um parceiro de negócios da Inove Consult, que é uma empresa do grupo, né, que nós trabalhamos com distribuição de análise de crédito da Serasa Experian. Mas no decorrer da conversa, né, Aderson, houve-se aí uma atenção maior sobre a trajetória que o Aderson já tinha aí trilhado na área profissional. E juntou aí essa demanda, essa necessidade com uma oportunidade que foi entender que você tinha, de fato, uma boa experiência que a gente poderia, talvez ali aproveitar e trabalhar um novo nicho de negócio, né? Então, são 17 anos trabalhando com consórcio. Me fala um pouquinho dessa trajetória. 17 anos, velho. Eu conheci o consórcio em 2007, né, quando eu entrei no Itaú. E aí a gente conhece o consórcio de banco, né? Logo depois eu saí do Itaú. Eu fui trabalhar na BR Consórcio, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rodolfo Montosa, que é o atual presidente da ABAC, o nosso órgão de classe, né? A lei de consórcio tem o nome dele, ele foi presidente da ABAC também anteriormente, de 2004 a 2009. E aí que eu fui entender realmente o que é consórcio, né? Quando falar da ABAC, só para o pessoal entender o que significa. A ABAC é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, é o nosso órgão de classe. É como se fosse um AB, como se fosse um CREA, como se fosse um CRESSE, né? É um órgão fiscalizador de toda operação de consórcio no Brasil. Então, assim, eu tive muito conhecimento quando eu trabalhei com ele, tá? Porque não é que eu estou falando mal do consórcio de banco, mas o consórcio de banco é um produto a mais, é um portfólio que eles têm, né? Então, quando eu fui trabalhar com o Rodolfo Montosa, de fato, eu fui entender as nuances do consórcio. O que pode, o que não pode, né? Principalmente com relação à quitação de financiamento, enfim, uma série de coisas. E aí, conheci, como eu disse, em 2007, né? Depois eu fui trabalhar com ele.
E aí eu passei por várias outras administradoras, né? Outros correspondentes bancários também, até chegar aqui. Então, realmente, assim, foi uma trajetória árdua, né? Como são 17 anos, não são 17 dias, né, meu amigo? E eu vi de tudo. Eu vi cliente contemplado no período curto, Erickson, pedindo descontemplação, coisa que eu nunca tinha visto isso, para ele pegar a rentabilidade da carta. Eu já vi cliente sendo picaretado de tudo quanto é jeito, prometendo mundos e fundos para ele, até o ponto, por exemplo, do cara usar o fundo de garantia, achando que ele poderia comprar um imóvel comercial. Então, assim, o consórcio, nesse momento, ainda tem muita coisa, né? Por isso que é necessário o cliente, querendo fazer o consórcio, ter essa consultoria, que é o que a gente oferece para o cara. Né? Muito nessa clareza, muito na transparência, para ele não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Aproveitando que você entrou nesse ponto, né, sobre a questão do consórcio, muito se fala sobre a oportunidade que se tem de fazer uma boa operação financeira se comparado ao financiamento. Né? Vamos só explorar um pouquinho desse tema, porque culturalmente falando, algumas empresas infelizmente queimaram o consórcio no mercado. Né? Verdade. E como é que foi viver essa trajetória? São 17 anos que você iniciou, né, lá atrás e até aqui. Como é que você tem visto essa mudança da mentalidade das pessoas sobre o consórcio e o que a trajetória do Aderson auxiliou você a talvez trazer uma nova roupagem para a Incosoluções? Legal, Erickson. O que eu tenho percebido no dia de hoje, pessoal? O cliente está ficando mais esperto e tem que ficar mesmo, né? Porque assim, no Brasil, Erickson, na verdade, nós temos duas correntes de consórcio. A corrente que a gente opera, que são operações estruturadas, vinculadas a bancos, né? Eu tenho um rating na entrada, eu tenho uma maior liquidez, eu tenho uma maior quantidade de contemplação do que as administradoras, que é a corrente de varejo. Corrente de varejo é um pouco arriscado. Por quê? Qualquer pessoa entra, eu não tenho essa segregação na entrada, você vai competir com pessoas com perfil do Erickson, mas pessoas que, às vezes, é um aventureiro, pessoas que não têm condição de nem estar ali, que quer uma contemplação rápida, isso não vai acontecer, né? Então, quando você vai fazer um consórcio, pessoal, é de suma importância você entender com quem que você está fazendo, qual a empresa que você está fazendo, né? Porque se você pegar uma operação de varejo, você está suscetível a isso, tá? E, infelizmente, Erickson, tem consultores que exploram o desconhecimento do cliente e oferece mundos e fundos que, na prática, a gente sabe que não é, né? Eu tenho uma máxima que é o seguinte, quando esmola demais, né? Enfim, cara, coisa muito fácil no consórcio, não tem. E esses 17 anos eu fui vivenciando isso, né? Eu vivi de tudo. Gente que realmente falou, cara, eu entrei na empresa, me prometeram mundos e fundos, contemplação. Dá um exemplo clássico aqui. Contemplação com 3 meses só com lance embutido. Pouco provável, né? Lance embutido é uma condição que todo mundo que está no grupo ele vai dar. O que difere, por exemplo, nós dois estamos no grupo, o que vai contemplar uma dessa em detrimento do Erickson ou vice-versa, né? É o seu lance mais o recurso que você está aplicando, né? Então, quando é esmola demais, de fato, a gente tem que desconfiar, pessoal. E aí eu trouxe, né, essa vivência de mercado para que realmente assim, a gente mostre isso para o cliente. Nós vamos conseguir atender todos os clientes? Não, tem cliente que realmente não está no perfil, até mesmo para o consórcio. O consórcio mudou muito hoje, né? Então, hoje, realmente, assim, faz necessário ele dar um lance legal, porque senão ele vai ficar pagando uns 4, 5 anos, vai ficar cara a operação para ele. Do contrário, ele não contempla. Então, o cliente ele tem que estar preparado para isso. Se ele não tiver, ele não vai ter essa oportunidade. A Incosoluções, pessoal, para quem não conhece, né, é a empresa do grupo que trabalha com soluções financeiras em consórcio, né, uma das modalidades, e nós somos referência em alguns bancos, né? E aqui, né, no nosso telão está rodando aqui algumas informações e opções que às vezes as pessoas nem pensam que poderia, né, talvez adquirir através de consórcio, por exemplo, uma colheitadeira, uma máquina agrícola, um bitrem, caminhão, enfim. As soluções são inúmeras, né? Nesse período que você trabalhou com consórcio até aqui, qual que é a diferença que você percebe entre a Incosoluções, o trabalho que nós fazemos, e o restante da concorrência que está no mercado? Erickson, ótima pergunta também, meu amigo. O que eu percebo? A Incosoluções, igual você bem colocou aqui, nós somos master Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil e 3 outras administradoras, tá? Qual que é a vantagem da gente ser um master, pessoal? Nós temos grupos até que rede de agência não tem acesso. Além disso, algumas operações eu consigo flexibilizar a taxa. Por exemplo, digamos que você está fazendo uma simulação de um consórcio de 500 mil. Você conseguiu uma taxa de 20%. A Aderson, eu tenho uma taxa de 20%. Dependendo, eu consigo 11%, eu consigo 15%, eu consigo 12%, eu consigo flexibilizar para tornar mais econômica essa operação para você, né?
E aí, quando você me perguntou qual que é uma das outras vantagens da Inco também, em detrimento dos concorrentes, por exemplo, se eu sou um consultor de uma administradora, eu tenho só um papel para atender o cliente. Será que esse único papel vai atender de fato a necessidade e expectativa do cara? Nem sempre. Mas eles vendem isso como se fosse a oitava maravilha do mundo. Mas na prática não é. Quando a gente tem 7 papéis, cara, a gente consegue blindar, a gente consegue ter um portfólio melhor para atender toda e qualquer necessidade do cliente. Nós somos mais assertivos quando a gente tem isso. Se não deu no papel, tenta um outro papel, se não deu nesse, até que case mais com a necessidade do cara. É isso que a gente faz. Legal. Aqui na IncoSoluções a gente tem essa visão, né, Aderson, de entender de fato a demanda do cliente e não só ali fazer uma venda, mas prestar uma consultoria, né? É justamente Agora, isso. voltando, né, nesse inteirinho aí de toda a sua história, você, né, teve algumas experiências até chegar na IncoSoluções que a gente quer explorar um pouquinho, né? O meu primeiro contato com o Aderson, né, ele contou aqui que a Camila, a esposa dele, foi a primeira vendedora, né, lá da GAD, Nova Consult, em 2010. Mas eu tive o prazer de te conhecer em 2014, Sim, quando isso nós mesmo. tivemos ali a participação naquele curso da Dale Carnegie, É isso que era, mesmo. né, baseado no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? É um excelente curso, por sinal, né, meu Um amigo? excelente curso, né? Me fez, né, ver o mundo de forma diferente, trabalhar com pessoas, gestão. Me fala um pouquinho desse Aderson lá de 2014, né? Para esse Aderson de 2025. O que mudou de lá para Cara, cá? muita coisa, né, Erickson? Maturidade, né? A gente vai ganhando casca. Meus projetos de vida também naquela época, né? Enfim, eu pensava de uma forma totalmente diferente que eu penso hoje. Essas minhas andanças, né? Pôde me proporcionar. Na verdade, ela pôde ampliar minha visão ao ponto de que, cara, eu sou responsável por toda a minha trajetória. Naquela época que nós conhecemos, eu não tinha isso tão claro assim, né? Eu ia muito ao Léo, deixando aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas eu falei, não, cara, realmente eu tenho que ser o timoneiro do meu barco, né? Eu tenho que guiar a minha carruagem. E de lá para cá, eu aprendi, né, as duras penas e também com coisas boas, que realmente eu sou responsável pelo meu sucesso e pelo meu insucesso, né? E é o que eu trago para cá, né? Eu tento trazer isso para o meu time também, cara. Você que é o responsável, né? Então, assim, né? Não adianta eu delegar uma culpa ou culpar outras pessoas. É muito fácil a gente culpar os outros, né, cara? Tanto pelo sucesso, pelo insucesso. Eu parei com isso. Falei, não, bicho, o meu sou eu. Eu e eu mesmo, e bora fazer, né? Então, de lá para cá, eu trago isso muito claro para mim, viu, Erickson? Isso é interessante quando você fala, poxa, eu assumo a responsabilidade. Quando você terceiriza a responsabilidade de dar certo para outra pessoa, você nunca vai, né, ter ali a oportunidade de colocar a mão na massa para fazer a mudança que é necessária para as coisas acontecerem, né? E aqui, no nosso grupo de negócio, a gente tem muito intrínseco isso na nossa cultura, que é, cara, deu certo, parabéns, deu errado, parabéns também, por quê? É você que está tocando ali o barco, né? Você que está sendo o timoeiro, que está conduzindo aquela embarcação. E você teve algumas experiências, né? Algumas Cara, bem-sucedidas, outras nem tanto. Me conta um pouquinho nessa trajetória do Aderson, né? Eu, né, fiquei sabendo que você empreendeu, sim, mudou de sim, cidade. Me sim. conta um pouquinho sobre esses desafios, porque assim, às vezes as pessoas elas ficam no mundinho delas de que, cara, eu tô aqui no meu trabalho fazendo, né, o que foi, né, me orientado a fazer. Mas o Aderson não, cara. Você assumiu muitos desafios, enfim. Me conta um pouco sobre esses desafios que você viveu. O Erickson, conto sim, meu caro. Assim, não arrependo de nada do que eu fiz. Tá? Sofri um bocadinho, tá? Mas eu não arrependo e serviu muito de experiência. Vou falar até da questão do empreendimento. Logo quando eu vim para Uberlândia, surgiu a oportunidade de eu comprar uma loja no Grife Shopping, tá? E a gente sabe que o Grife Shopping ele não tem uma presença de fluxo, né, de transeuntes ali tão representativa, né, tão grande, vamos dizer assim, como tem um Center Shopping, um Uberlândia Shopping, assim vai. E eu investi um valor significativo numa loja de sapato, né? Inclusive, tem uma marca famosa aqui em Uberlândia, foi a primeira pessoa a trazer essa marca aqui para Uberlândia, né? Cara, mas eu fui na cara e na coragem, sem fazer um plano de negócio tão né, interessante, a fundo, estudar todas as nuances do segmento que eu fui. Era um segmento que eu não tinha conhecimento, que era sapato feminino, né? Tocava, assim, ainda a operação de consórcio, mas, em paralelo, eu fui abrir isso. Fui muito contando com a ajuda da Camila, minha esposa, mas, na época, a Camila trabalhava, então ela não podia ficar ali full time na loja, né? Enfim, comprei a loja. Tomei um prejuízo de R$300 mil, cara. E, Caraca. assim, é um apartamento, é um prejuízo, assim.
grande, né? Mas assim, serviu de experiência, né? Para quê? Cara, para você não entrar com a cara e com a coragem, não ser muito faltou aqui a palavra, né? Mas eu fui muito, talvez abrupto, né? De tomar essa decisão. Vamos fazer. Eu tinha acabado de casar, né? Eu lembro direitinho que eu tinha acabado de chegar na minha lua de mel e vi a oportunidade da loja. Eu falei, cara, eu estava com a grana, eu tinha acabado de receber um acerto do Itaú, falei, eu vou comprar essa loja, né? Mas realmente assim foi frustrante, porque assim como todo e qualquer negócio, tem essas nuances, tem as suas vertentes, Eric, sapato feminino também, né? E eu peguei muito um público de high ticket e às vezes eu estava num local errado, com material, com produto errado, né? Então resultou nessa minha quebra. Cara, quebrei ao ponto de não ter dinheiro para comprar leite para minha filha mais velha, a Valentina ainda não tinha nascido, né? Isso para nós homens é humilhante, cara. Sim. Você não ter condição de comprar um leite para sua filha, né? Enfim, é muito pesado isso. E aí depois voltei para o consórcio, né? Fiquei um período aqui em Uberlândia, depois aqui em Uberlândia eu passei em 3 administradoras, tive a oportunidade de ir para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, minha segunda filha estava na iminência de nascer. O nascimento da minha filha, Camila, começou a entrar em trabalho de parto. Eu estava em Brasília. Imagina, cara, você fazer Uberlândia, na verdade Brasília e Uberlândia em 3 horas e meia. Você viu o nascimento da sua filha e foi o que eu fiz, né? Enfim, e aí eu fiquei 1 ano longe da minha família, tá, Erickson, indo praticamente todo final de semana, porque eu tive a missão lá, quando eu assumi a operação em Brasília, de reestruturar a operação, tá? E, cara, eu não entro no jogo para perder, então, assim, meti as caras mesmo, fiz o negócio acontecer. Eu lembro que no aniversário da minha filha, eu também estava lá em Brasília, fui sair de Brasília às 5 horas da tarde, né? Fui chegar aqui meia-noite e pouco. Então, assim, passei alguns perrengues nessa situação de Brasília. A empresa me transferiu para o Espírito Santo, para eu reestruturar também a operação no sul do estado do Espírito Santo e norte do estado do Rio. Eu atendi até Campos dos Goytacazes, de Vitória até Campos dos Goytacazes, né? Então, tinha um desafio muito grande também. Depois eu fui para Santa Catarina para tocar uma operação de uma construtora, tá? Fui diretor comercial de uma construtora também, levei o consórcio para lá. Acabou que a Camila sofreu um acidente, a gente teve que voltar para cá, bateram no nosso carro capotou, né? E a gente estava num lugar assim bem deserto, né? Uma cidade de 40 mil habitantes, a gente achou bem estranho, a gente voltou para cá, achou por bem voltar. E aí vim para um outro representante, né? E depois vim aqui para a Inco e estou aqui muito agradecido, satisfeito aqui com a oportunidade e estamos tocando o barco. Vamos lá. Falei muito aqui, né? Você passou aqui, né? Pelo menos por uns 8 anos aqui, né? Num curto prazo de uns 2 minutos. Mas vamos lá. Você me disse aqui que em alguns momentos você perdeu aniversário, né, da sua filha, você quase perdeu o nascimento da sua segunda filha. E existe um preço a se pagar, né, Derson? Às vezes as pessoas olham, né, por exemplo, as pessoas da área comercial dando certo e fazendo acontecer. Eu mesmo, né, quando eu trabalhava no interno de uma empresa de telecom aqui em Uberlândia, eu olhava para as pessoas que eram bem-sucedidas e a maioria delas estava exatamente na área de vendas, na área comercial. Só que a gente só vê os louros, né? A gente não vê todos os perrengues e tudo aquilo que é pago como preço para chegar, né, num resultado, na glória, no sucesso, né? Como é que foi para você passar por tudo isso entendendo que, cara, é isso mesmo, esse é o caminho, é da dificuldade, eu vou conseguir superar isso. Como é que foi passar por esses momentos, né, de distância da família, perder datas importantes, enfim? Como é que foi passar por isso? Eric, fácil não foi, né, meu amigo? Fácil eu acho que não vai ser para ninguém. Mas eu acreditava muito no propósito, tá? E também no meu compromisso que eu fiz com a empresa, né? Se eu tive essa missão realmente de ir lá reestruturar a operação, cara, eu falei, eu vou fazer isso acontecer. E é o preço que eu tive que pagar. Cara, mas foi doloroso, né? Teve dias que eu saí sozinho de Brasília, eu lembro direitinho, cara. Eu saindo sozinho, 6 horas da tarde para eu chegar aqui, cara, 1 hora da manhã mais ou menos, e bicho cansado, né? Sozinho, cansado da viagem, né? Querendo um abraço da minha esposa, um abraço das minhas filhas. E às vezes eu pegava com Deus e chorava. Cara, chorava, por quê? Porque eu falei, mas é o preço que eu tinha que pagar, né?
Em Brasília, eu não acabei não falando isso, né? Morei muito mal, Erickson, muito mal. Para você ter uma ideia, eu pagava caro no aluguel de um quarto, né? Cara, que quando eu abria a porta do quarto, o quarto batia na minha cama, né? Eu lembro direitinho. Era uma kitnet, Era praticamente. Era assim, na verdade, eu morava numa casa lá, a moça sublocava os quartos, né? Cara, eu dividia banheiro com 8 pessoas. Tinha dia que chegava em casa doido querendo tomar um banho, e eu não tinha condição de fazer isso, né? Eu lembro direitinho que meu diretor ele ficou sabendo disso, cara, e aí foi muito bacana da parte dele. Ele falou, Décio, deixa eu ver onde você mora. Ele foi lá ver onde eu estava morando no final dessa. Nem meu pior vendedor mora numa situação dessa. Vamos olhar, vamos mudar isso. Ele conseguiu ter uma ajuda de aluguel, enfim. Foi quando eu pude levar minha família para Brasília, né? Mas, cara, foi doído. Foi doído de enfrentar trânsito. Eu lembro uma vez que eu saí na sexta-feira de Brasília, véspera de carnaval. Meu amigo, Valparaíso ali, cara, fiquei 3 horas ali naquele trânsito. São 60 quilômetros que parecem 600 quilômetros. Justamente. Cara, eu falei, poxa, e com fome, e assim... Mas valeu. Tudo foi um aprendizado, tudo foi um conhecimento, né? A gente ganhando maturidade, resiliência, cara, e principalmente muito conhecimento no quesito consórcio, né? Eu peguei uma operação, fazer gestão de 40 pessoas ativo lá, né? E mais representantes. E tinha gente do Brasil inteiro, cara. Tinha gente bem maior, bem mais velho que eu. E o Brasil, o nosso país é um continente, né, Erickson? Então, se lidar com pessoas desse tipo de perfil, faixa etária diferente, a gente ganha conhecimento com isso, né? No quesito liderança. Então, foi muito bacana. Não arrependo, como eu disse, não arrependo de nada dessa minha trajetória, meu amigo. Legal. Nada. Falando um pouquinho sobre liderança, né? Você acabou de comentar que teve aí uma vasta experiência, liderou várias pessoas, enfim, várias regiões do país. E hoje você, na Inco, tem aí o desafio de fazer a gestão da equipe Touros. Primeiro eu queria entender de onde surgiu o nome Equipe Touros, porque cada líder, pessoal, escolhe o nome da sua equipe. Então, ele que lidera a equipe de consórcio escolheu a Equipe Touros. Eu queria entender o motivo pelo qual você escolheu esse nome e como é que tem sido esse desafio de liderar essa equipe de consórcio aqui na Inco. Legal, muito bom. Na verdade, o nome Touros é um presente para a gente, tá, Erickson? O que eu entendo, pessoal? Fazendo analogia, por isso nós escolhemos o nome Touros, né? Fazendo analogia com o mercado financeiro, quem opera em ações, coisa assim, o touro, ele significa a vitória, né? Por que disso? O touro, quando ele vai te atacar, ele te pesca, vamos dizer assim, para baixo e te joga para cima. Então, esse jogar para cima é o simbolismo da vitória. O urso é o inverso, né? Ele te dá uma patada, ele te joga para baixo. Então, é o simbolismo da perca, né? Então, se o mercado financeiro está em alta, é o touro. Se ele está em touro. baixa, é o urso que abraçou ele. É isso mesmo, né? Abraçou, deu uma patada e assim vai. Então, é um presente para a gente, né? E a gente fez essa analogia com o mercado financeiro, até porque a gente opera produto, né, financeiro. Então, faz todo sentido, né? E liderar a equipe Touros é uma dádiva, é um presente, né, Erickson? E também, ao mesmo tempo, um desafio, cara. Por quê? Se eu falar que o consórcio é um produto fácil de comercializar, eu estou mentindo. Não é, né? Todo mundo quer um carro, todo mundo quer uma casa, mas ninguém levanta para procurar o Aderson, procurar o Erickson, procurar o meu time e falar, eu vou fazer um consórcio com esse cara. Não, né? O consórcio ele é um meio para aquisição de patrimônio, né? Então, a gente tem que realmente mostrar para o cliente que eu entendo, né, que é o melhor meio, é a forma mais econômica, nem sempre é a mais rápida, e a gente tenta fazer com que seja mais rápido, né? Mas é o melhor meio para essa aquisição. Então, é, de fato, desafiador, porque o time tem que entender isso também. Né? Enfim, o time tem que entender que é um plantio, que é uma constância, tem que sempre falar com muita gente. Né? É que é o famoso funil de vendas, né? Fala com X pessoas para ter X resultado. É isso. Que legal. Para quem não conhece, existe uma estátua do touro. Sim. Que fica onde? Fica em, se não me engano, Wall Street, né? Wall Street, fica em Nova York. E a pergunta que não quer calar, você já foi lá, né? Já seguiu ali aquela temática de passar a mão no touro, né? Ainda não tive essa oportunidade, mas se tiver, vai fazer. Claro, mas tá nos planos. Mas aqui na Inco Soluções eu fui presenteado, né? Inclusive o Michael, que trabalha com a gente, ele me deu a réplica da estátua e é idêntica, cara, idêntica. E foi muito legal a história, né? Ele teve um desafio muito grande de conseguir essa estátua. Está aqui na nossa sala da Inco, você, né? Se quiser visitar, muito bem-vindo aqui. E a gente faz a brincadeira, né? Que você tem que passar ali atrás, ali no touro, a gente faz a brincadeira para simbolizar, né?
A Vitória também. Tá aqui, cara. Exatamente. Tá Eu nunca fui lá, mas se eu for, eu tenho certeza que eu não vou deixar passar essa oportunidade, né? De garantir. Porque qual que é a cultura? Se você for lá e não acariciar o touro, você vai atrair o quê? Azar, Coisas negativas, má azar. sorte, Então eu que não vou enfim. ser louco ali de, enfim, de não passar, né, por essa cultura. Mas me conta aqui. Eu vou deixar, né, em aberto para o Aderson já fazer o pitch dele para contratar novos colaboradores, que eu sei que a equipe Touros está crescendo. E, Aderson, o que você espera de alguém, né, de fato, que queira trabalhar com essa solução de consórcio, né, e fazer parte do Grupo Inco? Quem que é a pessoa que você busca hoje no mercado? Hoje, praticamente, eu busco um cara aguerrido, uma pessoa muito aguerrida. Tá? Porque, assim, eu entendo que o consórcio hoje, pessoal, é o produto da vez. Tá? Nesse momento de escassez de crédito. Na verdade, o Brasil sempre vivenciou um momento de escassez de crédito, mas agora tá maior, né? Uhum. Então, assim, a gente tem taxa de juros alta, Selic alta, índice de reajuste altíssimo, né? Então, assim, mesmo que você pegue um financiamento, por exemplo, com a taxa baixa, o seu índice de reajuste sobre o financiamento está ficando caro. Então, a operação de financiamento está muito cara nesse momento, tá? E também IOF, né? Já está vindo com agravante. Para você ter ideia, Eric, mês passado, se você financiasse R$500 mil, você pagaria em torno de R$600 apenas de IOF. Hoje você paga R$15 mil de IOF. É um valor considerável. Então, assim, o financiamento está muito caro. O pessoal está vindo para o consórcio. Isso é bom para a gente, tá? Uhum. Mas, como eu disse, todo mundo levanta querendo uma casa nova. Quem tem uma quer ter duas, quer ter três. Todo mundo quer um carro novo. Quem tem um quer ter dois, quer ter três. E está tudo bem. Entretanto, ninguém bate na nossa porta aqui na Inco, eu quero fazer um consórcio com fulano de tal, com Beltrano. Então, essa pessoa que quer trabalhar com consórcio é um produto muito bom, é extremamente rentável, dá para fazer um bom dinheiro, mas ele tem que ter esse perfil hunter. Ele tem que realmente garimpar esse cliente. Né? Ele não tem que ter medo, vergonha, preguiça de falar com muita gente, porque se ele vier achando que o cliente vai cair no colo dele, ele está fadado em sucesso. Né? Mas... lógico assim, ele vai vir para cá, ele vai ter todo esse apoio nosso, né? Eu vou estar junto com o cara, todo o treinamento, né? Eu entendo assim que eu só tenho sucesso se meu time tiver sucesso também, mas a gente ensina a pescar, a gente não entrega o peixe para o cara, né? Então, legal. Se esse cliente, se esse colaborador, se esse candidato tiver esse perfil hunter, essa vontade de fazer uma carteira legal, de fazer uma boa grana, manda o currículo para a gente, Manda o currículo. Vamos deixar então já aberta a oportunidade. Então, se você tem aí, né, cerca de 25 a 45 anos, isso, que tem essa pegada, né, de ser hunter, de correr atrás do sucesso, né, daquilo que você sabe que você precisa fazer, e que tem interesse, né, de trabalhar com consórcio, talvez você já tenha experiência e quer fazer parte do nosso time, você pode deixar o seu currículo no selecão@incosolucoins.com.br. Você pode enviar e a gente vai considerar, mas também dentro do nosso site, incosoluções.com.br, você tem uma aba de contato e lá você também tem algumas oportunidades que você pode aplicar para essa vaga, ok? Vamos lá. Você já me falou, né, da sua trajetória, alguns desafios. Me conta um pouquinho, porque você falou brevemente que, cara, teve um acidente no meio do percurso aí, e isso quase mudou totalmente a vida de vocês, né? Tanto da Camila, né? Me fala um pouquinho sobre isso, né? O que te fez refletir, né, sobre a vida e sobre as oportunidades que nós temos, né, de fazer o nosso melhor todo dia. O Erickson, e bem colocado quando você fala de fazer o melhor todo dia. Porque assim, o acidente da Camila foi um negócio assim, que eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar. Tá? A gente morava, pessoal, numa cidade de 40 mil habitantes, no oeste do estado de Santa Catarina, chama Campos Novos, muito forte no agro lá, mas é uma cidade que tem uma cultura de fechar portas de comércio na hora do almoço. Eu brinco que até restaurante fechava lá na hora do almoço, né? Enfim, mas não, restaurante pelo menos funcionava. Cara, a gente estava fazendo revisão do meu carro, tá? A Camila, ela deixou a Valentina, que é minha filha mais nova na escola, me deixou na construtora, né? E aí fui deixar o carro na oficina, o mecânico descendo o morro não muito íngreme, uma moça, ela foi dar um ré, ela saiu de uma vez, Erickson, e bateu na lateral do carro fazendo uma alavanca. O carro capotou. Deu 2 ou 3 voltas, se eu não estiver enganado. E aí eu lembro que quando eu cheguei, quando me avisaram do acidente, eu desci assim, eu vi o carro com as 4 rodas para cima, cara. Falei, porra, morreu. Né? O sentimento que eu tive na hora, falei, cara, eu perdi minha esposa e perdi minha filha, né? Que era a mais velha. A mais velha que ainda você não tinha a mais nova, que era a Valentina. Não, a mais nova eu já tinha. Só que, felizmente, a Valentina foi para a creche, né?
E aí, Tava só uma no carro. só um no carro. Só que sem cinto de segurança no banco traseiro, isso é péssimo, enfim. E aí, cara, na hora que eu vi, falei, cara, morreu. Foi o primeiro sentimento, morreu. Aí eu estava no carro da empresa, na hora que eu passei meu carro, eu já vi a minha filha em pé, a mais velha, e eu vi a Camila sentada. Eu falei, cara, eu procurei sangue. Eu falei, cara, não é porque os vidros, o teto do carro achatou. Eu falei, procurei sangue e felizmente eu não vi. E assim, Eric, você passa um filme na nossa cabeça, né, cara? Na hora que eu cheguei lá, o SAMU ainda não tinha chegado, depois o socorro chegou, levou a Camila para o hospital, e a Camila ficou muito pálida, muito branca. E aí a Camila, na hora que ela chegou no hospital junto com ela, ela falou, amor, eu não estou sentindo minhas pernas. O que você pensa? Eu falei, cara, né, ficou, sei lá, paralítica, tal, coisa assim. E começamos a investigar, e de fato, cara, a Camila teve quase uma trinca na C6. A C6 é muito próxima aqui, existia a possibilidade da Camila ficar tetraplégica. Né? Isso para mim foi um baque. Foi um baque. E aí, por que eu fui para Santa Catarina? Procurando oportunidade. Né? Surgiu a oportunidade de eu tocar o comercial da consultora, como diretor comercial também, um desafio muito legal. Era uma consultora que tinha empreendimentos em 4 cidades lá em Santa Catarina, então foi muito bacana. Eu não conhecia a fundo o mercado imobiliário, né? Foi bom que eu pude levar o consórcio para lá também, foi muito legal. E principalmente para a gente fazer dinheiro, né, meu amigo? Só que aí, depois do acidente, eu tive um gasto significativo com o tratamento de Camila. Né? A gente tinha, sim, plano de saúde, mas mesmo assim, era uma cidade que não tinha uma infraestrutura médico hospitalar para atender a gravidade do acidente que foi, que ela teve realmente como se fosse uma trinca na C6. Né? A minha filha, graças a Deus, não teve nada. E aí Camila ficou 3 meses praticamente sem andar, sem mexer e tal. E aí que negócio, né? Cara, vale a pena? Até que ponto vale a pena? Não vale a pena e tal. E eu longe da minha família, que a minha família é da cidade depois de Belo Horizonte, Camila longe da família dela. Não tinha ali uma rede de apoio, nada. Na próxima, ninguém? Nada, né? Cara, um frio, uma cidade fria. Enfim, o frio, eu lembro que chegava, eu peguei -3 lá com sensação de -7, cara. E o frio pra gente, esse frio pra gente se incomoda, né? O frio doía. E aí a gente chegou num consenso, falou, cara, vamos voltar? Né? E foi a melhor escolha que a gente fez. A gente voltou para Uberlândia, uma cidade bem melhor, com uma excelente infraestrutura, né? E aqui os familiares da Camila estão aqui, então puderam proporcionar essa rede de apoio para a gente achou por bem voltar, né? E resumindo, hoje a Camila está muito bem. Cara, se você vê o carro, se você vê o laudo médico, né? Você fala, é Deus, né? Cuidado de Deus. Cara, e literalmente, cuidado de Deus, Erickson. A minha filha mais velha não teve nada. Hoje, ela é um pouco traumatizada, e é natural, né? Porque imagina se você está num liquidificador, seu carro capotando. Então, ela né? Tanto é que, às vezes, quando eu estou correndo um pouco pelo pet para dar uma maneirada, eu maneiro isso, né? Enfim. Mas serviu de experiência e, principalmente, nesse quesito. Cara, de ver que Deus cuida de tudo, né? Enfim, Deus cuida de tudo. Quando eu voltei, falei, cara, como que vai ser essa volta e tal? Mas graças a Deus eu tive condição de voltar bem empregado, né? Não deu certo na outra empresa, tanto é que eu estou aqui hoje e para melhor, né? E assim, Camila também está muito bem. Então assim, foi Deus que proporcionou isso para a gente, proporcionou a gente ir lá e proporcionou a gente voltar também. Né? Retornar em segurança e tá aí construindo a vida novamente, né? Aderson, você tem 17 anos, né, de experiência em consórcio e daí você iniciou o projeto aqui na Inco Soluções, que ainda não existia, enfim, você está construindo um projeto do zero, tem todos os seus desafios. E eu queria entender o seguinte do Aderson. Como que foi fazer parte aí de alguns negócios, algumas empresas nesses 17 anos e de repente chegar na Inco Soluções para iniciar esse projeto do zero? E o quanto isso provocou ali uma transformação no Aderson? Porque, assim, a gente sabe que ter uma experiência lá fora é legal, mas quando você chega dentro do grupo de negócio da Inove, você tem ali né, uma disruptura de cultura, né? É totalmente diferente, é uma energia, é mais acelerado. Como é que foi para você isso? Erickson, como eu disse também, né, muito desafiador, cara. Porque, por exemplo, eu vim de empresas, né, eu tive a felicidade, pessoal, de passar em grandes empresas que, às vezes, já tinham projetos e processos já redondinhos. Né? Enfim, não estou falando que a gente não tem isso, mas, pelo contrário, na Inco Soluções,
E foi muito bom para eu, Aderson, porque a gente criou isso do zero. Né? Criou isso do zero. Quando você cria algo do zero, cara, você tem um desafio realmente de criar, não é fácil, você tem que moldar, ou às vezes começa aqui, não está dando certo, vamos refazer aqui, até que a gente né, coloque né, os carros no trilho, né, Erickson? Então, assim, foi muito legal ter essa oportunidade, cara, de realmente construir esse projeto do zero. E o que isso contribuiu para o Aderson? Entender realmente o que eu tinha te falado mais cedo, né, cara? Que eu sou responsável pelo sucesso e pelo insucesso, né? O que eu vejo hoje aqui na Inc Soluções? Cara, que eu sou responsável por isso, né? Então, realmente, assim, se está dando certo, lógico que assim, eu tenho muita ajuda do Vinícius, tenho muita ajuda sua, sou grato e agradeço aqui perante todo mundo essa ajuda, mas eu entendo que é mais responsabilidade minha, né? Coisas que às vezes nas outras empresas, isso é responsabilidade, isso não é papel meu não, isso aqui é do RH, isso aqui é o manezinho não sei o quê, isso aqui é o fulano de tal não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Então, assim, era mais fácil eu delegar, né? E aqui na Inc Soluções, cara, isso realmente, não, bicho. E é um negócio que eu vou levar, né, para o resto da minha vida. Cara, o sucesso e o insucesso é responsabilidade minha, né? Então, assim, igual você falou, a Inove, a Inco, a gente tem esse ambiente disruptivo, né? O que eu acho legal também é o prezar pela excelência no que você vai fazer, cara, tanto aqui no profissional quanto no pessoal, porque a gente é uma pessoa só, né? Não adianta eu ser meia boca lá em casa, eu não vou conseguir ser bom aqui, né? Isso eu estou falando para o Aderson, eu estou falando para todo mundo que está vendo, para os futuros colaboradores que virão. É isso, cara. A gente tem que buscar excelência num todo, né? E não tem meio termo, Eric. Eu tinha um pouquinho dessa visão. Cara, não, eu vou tentar ser muito bom no meu trabalho, mas, sei lá, 80% bom em casa. Vai dar certo? Não vai. Não vai, meu amigo. É engraçado que quando a gente tenta separar o profissional do pessoal, existe aí uma ruptura. Por quê? Cara, é a mesma pessoa. Então, se você é uma pessoa que é excelente naquilo que você faz, né, que você produz, né, da forma que deve produzir, entrega, de fato, resultados como tem que entregar, no trabalho, em casa você vai manter o padrão. Não tem como você, eu vou tirar a capa aqui do cara competente e vou deixar... Né, e é legal a gente pensar por esse lado, porque se você dá o seu melhor no seu trabalho, e aí você vai chegar em casa e vai dar o seu pior. E é algo que eu penso muito até, né, na minha jornada, que é exatamente isso. Às vezes, né, você chega ali pilhado naquela correria do dia a dia e eu penso, cara, será que eu estou entregando o meu melhor na minha família ou eu estou entregando o meu pior? Então... só o resto que sobrou do dia, né? E isso tem, né, pesado muito a minha mente. Então, eu procuro, né, manter, né, logicamente, essa energia do início ao fim do dia, justamente por quê? Porque, cara, as pessoas que nós mais amamos estão nos esperando no final do dia e a gente tem que levar a nossa melhor versão sempre, né? Então, na Inco Soluções, né, desafio, né? Aí a pergunta que não quer calar é: você está fazendo academia, você está fazendo crossfit, natação, o que o Aderson está fazendo que o shape está vindo, viu, Clever? Está vindo. Coisa boa. Tá vindo. Não, agora fala para mim aí. Eric, agora eu estou fazendo só academia, né? De fato, eu comecei natação, de fato, eu comecei... eu falei natação, eu nem sabia. Mas é verdade. A transição. De fato, eu comecei natação, de fato, eu comecei o cross. Gostei dos dois, tá? Gostei sim. Mas hoje, assim, eu não estou com 20 e poucos anos mais, né? São 46 anos, né? Então o corpo realmente já não aguenta algumas coisas. Hoje eu estou com uma dorzinha aqui nas costas aqui e tal, em decorrência disso, mas eu estou indo na academia, né? E, Erickson, é uma outra coisa também que estando aqui no Grupo Inco, eu pude perceber a necessidade disso, viu, pessoal? Eu sempre comecei a treinar e parava. Treinar e parava, treinar. Falava, cara, isso aí, na hora que eu estiver mais tranquilo, mais confortável... eu vou fazer isso. Mas não existe isso, pessoal, não existe. Não tem como eu estar 100% bom aqui no meu trabalho se eu não tiver com a minha mente boa, com o meu corpo bom, né? É engraçado que depois dos 40 eu tenho percebido isso. A nossa energia, cara, a tendência é de queda, né? Queda de performance. E eu não quero ter queda de performance, né? Então, assim, e aí, indo de encontro com o que você falou também, eu não quero levar o resto quando eu chegar em casa para minha família, que é meu alicerce, que é minha base. Pelo contrário, eu quero ter pique para continuar brincando com minhas meninas, e as minhas meninas são ligadas no 12, né? E, assim, são muito agitadas e tal. Eu quero ter pique, por exemplo, Aderson, vamos fazer uma palestra, não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Cara, eu quero ter esse pique, e para isso eu tenho que estar realmente com um condicionamento melhor, né? Então, assim,
gradativamente tenho mudado a minha alimentação, tenho feito atividade física. Para quê? Para que realmente, assim como você, que eu me admiro, né, e é um exemplo, assim como o Vinícius também, que é um exemplo, cara, está preparado porque deve é. Nós temos que estar preparado para isso, né? Então, se você realmente não tiver com o corpo legal, com a mente legal, cara, não vai dar certo. Legal que quando o colaborador ele inicia a jornada, né, na Inove, na Inco, uma das coisas que a gente começa a perceber é exatamente essa mudança de mentalidade sobre o cuidar do corpo, o cuidar da mente, né? Cara, do que você se alimenta, quais são as informações que você segue na rede social, o que você, né, vê na TV. O cara que via TV aberta já não vê TV aberta mais, ele vai mais, né, para um conteúdo, né, por demanda, né, um YouTube, um podcast, alguma coisa nesse sentido. E eu vejo que isso é contagiante. A pessoa começa a trabalhar e logo essa energia começa a subir e a pessoa se sente incomodada. Fala, cara, se eu não me acelerar aqui o meu processo, eu não vou dar conta de acompanhar essa locomotiva que está a 200 por hora. Né? E é muito importante a gente entender isso. Né? Talvez eu não vou estar no mesmo time da empresa, mas a partir do momento que eu entrei na empresa, eu tenho que procurar, né, integrar ali dentro dessa locomotiva e andar junto na mesma velocidade. Né? Aderson, estamos caminhando aqui para o nosso final. Eu ainda tenho mais 2 perguntas. A primeira delas vai ser sobre sonhos. Né? A gente fala aqui no nosso grupo que todo colaborador ele deve sonhar. Algumas pessoas chegam, né, na empresa e elas não têm sonhos, não sabe para onde quer ir, né, não tem tantos anseios assim, né, sobre realizar sonhos. E eu queria entender o que faz a diferença para o Aderson hoje. Qual é um sonho que ele quer talvez realizar com a família dele através da Inco Soluções? Amigo, não é um sonho só, né? São vários, são vários, né? Inclusive, ontem, coincidentemente, até minha filha mais velha, a Duda, perguntou sobre isso, né, cara? Eu já tive a oportunidade de ir na Disney, a gente estava até conversando isso esses dias, né? Eu tive a oportunidade de ir para conhecer o modus operandi da Disney. A Disney tem cheiro, né? Enfim. Então, quando você pega esse conhecimento e aplica aqui no comercial, isso é muito bacana, né? Você poder realmente trazer a melhor solução para o cliente e assim vai. Então, eu quero ter a oportunidade de levar minha família na Disney, isso é um dos sonhos, né? Enfim, fazer algumas outras viagens também com elas para o exterior, alguns países que elas já sinalizaram, aumentar meu patrimônio, né? Fazer essa minha aposentadoria através de imóveis, tá, Eric? E eu acredito que a Inco vai me ajudar muito nisso, né? Enfim, eu quero poder continuar proporcionando, cara, uma boa educação para as minhas meninas, tá? Tanto com relação à escola, quanto com relação ao que eu e Camila a gente aplica na nossa casa, né? Porque a gente sabe que o mundo hoje está cada vez mais complicado, quero continuar isso. E eu acredito piamente que vou conseguir, meu amigo. Não adianta a gente só sonhar também, né? Exato. Eu sou o cara assim, que eu sonho e gosto de começar a planejar isso. Né? Enfim, estipular prazos, né? Quais são as metas mais factíveis e assim vai. E é o que eu tenho feito e, graças a Deus, tem dado certo, meu amigo. E essa inquietude, né, de fazer acontecer é o que nos move, né, Aderson? Se você for pensar, beleza, eu vou sonhar, mas, cara, como é que eu vou realizar isso? Então, quantos consórcios eu preciso vender? Qual o volume de faturamento que eu tenho que chegar para que isso aconteça? Aí o que eu percebo muito é que, às vezes, as pessoas elas se perdem nesse ponto. Cara, beleza, eu tenho um monte de sonho, mas eu não coloco nada em prática e eu não consigo quantificar o que de energia eu tenho que investir no meu trabalho para poder realizar isso. Eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que, de fato, planejam. A gente vê você sempre ali fazendo conta e trazendo a melhor solução para o cliente. E isso também quando se trata de um planejamento pessoal. E a Inco Soluções também está aqui para isso, né? Para nos ajudar a tomar essas boas decisões para a gente poder também realizar esses sonhos. É isso mesmo. Aderson, para a gente encerrar aqui, sobre a mensagem que você deseja passar tanto para os colaboradores do nosso grupo, mas também as pessoas que estão vendo, conhecendo um pouquinho mais sobre a história do Aderson, né? O que você quer deixar de mensagem para essas pessoas, né? Para elas poderem se tornar uma melhor pessoa, uma melhor versão de profissional? Eric, igual eu te falei, né, cara? A partir do momento que eu acreditei no potencial do Aderson e que, de fato, eu assumi a direção, né, do meu barco, eu mudei muito, pessoal. Mudei muito, né? Então, assim, fazendo chuva ou fazendo sol, cara, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Eu acho assim, quem está vendo esse podcast agora, cara, traga isso para você. Você é o timoneiro do seu barco. Você que vai colocar o seu ritmo, você que vai fazer as coisas acontecer. Não espere nada cair do céu, não espere vir dos outros, não culpe ninguém, tá? Pelo contrário, faça, cara, faça. Eric, você tem gente fazendo.
Cara, todos nós somos filhos de Deus, eu acredito muito nisso. Se você tem o potencial de ter sucesso, por que eu não vou ter o mesmo potencial? O que você tem de tão diferente, vamos dizer assim, que eu não tenho? Cara, às vezes é só força de vontade, às vezes é o seu querer fazer. É o que eu tenho trazido para cá, né? Então, assim, a gente vê no mundo aí tanta gente que às vezes não teve a oportunidade que a gente teve de escola, de passar por essas empresas que nós passamos, de chegar onde chegou. E está fazendo, por que eu não vou fazer? Então, a mensagem que eu trago aqui para você é isso. Faça, cara. Faça realmente. Arregace as mangas. Não espere o amanhã. Não espere que vá cair do céu. Igual, por exemplo, a gente trabalha muito com planejamento, né, cara? Aí tem gente que tem a cabeça e fala, eu não vou conseguir comprar imóvel porque eu ganho pouco. Não. Você que ganha pouco, você tem a condição também de comprar seu imóvel, de ampliar a sua rede de imóvel e assim vai, né? É planejar, né? É sair talvez daquele mundo abstrato e colocar realmente no papel. O que eu preciso? Quais são as ações que eu preciso? Qual que é o próximo passo? Eu gosto muito dessa Camila, me instigam muito um pouco às vezes com isso. Qual que é o próximo passo? O que você vai fazer do próximo passo? E tendo essa postura, tendo essa cultura, eu estou conseguindo realizar os meus objetivos, né? Cara, então a mensagem que eu deixo aqui é isso. Faça, velho. Faça, não espere. Faça acontecer. Faça, velho. Faça. Você falou aqui duas palavras que, inclusive, eu postei hoje numa única postagem falando sobre potencial e oportunidade. Potencial nunca é suficiente para você realizar o que você precisa fazer, porque se você contar só com o talento, né, com o potencial, você possivelmente vai ser superado por alguém que fez mais do que você porque não era tão talentoso, mas era esforçado e colocou naquela máxima, né, de que, cara, eu vou fazer até dar certo. Então, legal. Dure o fez. tempo que for, eu vou lá e vou fazer acontecer. E segundo, as oportunidades. Cara, quando você entende que as oportunidades, elas não são esperadas, mas elas são criadas, você muda o jogo da vida. Porque entre eu ficar aqui sentado esperando algo cair do céu como uma oportunidade, um trabalho, né, ou até mesmo um cliente potencial, e você entender que, cara, eu posso criar os passos ali para chegar até esse resultado, você começa a mudar o jogo, né, da sua vida. Então, obrigado, né, mais uma vez, Aderson, pelo papo, né, por conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente sabe que as histórias, elas transformam. Nós temos aqui um quadro dentro da Inove Consult que fala exatamente sobre isso. Uhum. Histórias que transformam. Eu fui o primeiro a contar a minha história e depois nós já temos aí basicamente 2 anos e meio, quase 3 anos, que sucessivamente nós somos aí agraciados com a história de um colaborador. E isso acaba transformando as nossas vidas, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo. Tamo junto. Obrigado. Esse foi mais um ePeopleCast. Então, se você entende que essa história, né, do Aderson fez sentido para você, para tudo que você está fazendo agora, clica aí no seguir esse canal, que é o ePeopleCast, porque aqui você vai encontrar histórias que, de fato, vão transformar a sua vida. E nós temos aqui também a disponibilidade de várias oportunidades que surgem. Hoje o Aderson fez até pitch de venda, contratou colaborador novo e você também pode fazer parte do nosso grupo. Então esse foi mais um episódio. Fica aí, né, para uma próxima e até mais. Valeu!